Então nós estávamos no 13º capítulo do Bhagavad Gita e nós vamos continuar essa aula. Vou começar nos conectando aos grandes Vaishnavas, a Srila Gurudeva, Om Vishnupada Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é a fonte das poucas coisas que eu consegui entender em relação a Krishna, em relação aos Vedas, em relação ao Bhagavad Gita. E a todo o nosso parampara, a sucessão de mestres e discípulos que, de maneira pura e perfeita, mantém o conhecimento relativo a Deus. Om Agyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Paranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Goura Premanande, Haribo. Então nós vamos começar do 12º capítulo. Nós estávamos, se eu não me engano, por volta do verso 3, 4 ou 5. Tá? Vamos retomar, vamos ler o 3, mas nós vamos retomar do 4. Então, Krishna está conversando com Arjuna, não é? E Arjuna estava perguntando para ele o que é o corpo e o que é a alma. Né? O corpo é chamado de campo nesses versos, o campo de ação, né? Das atividades da alma condicionada aqui no nosso nível material. Né? E o conhecedor do campo é a alma, a consciência, que através das possibilidades de comunicação do corpo com a realidade, acaba compreendendo a existência através do organismo vivo, né? Do próprio organismo. Então, Krishna havia dito: ó Arjuna, além de saber disso, você deve saber que eu sou o conhecedor simultâneo de todos os campos, de todos os corpos. Este conhecimento do campo e do conhecedor do campo é o verdadeiro conhecimento, em minha opinião. Nós já tínhamos dito que é bastante singular o fato de que Krishna se refere a si mesmo como uma pessoa. Isso é dos níveis máximos de compreensão da literatura védica. Há uma famosa história de um guru e de um discípulo Vaishnavas. O discípulo havia pedido ao guru: eu gostaria de me comunicar com Deus, com Krishna, eu gostaria de falar com Ele, de me relacionar com Ele, como eu posso ter acesso a Deus? O guru, para aquele discípulo, orientou uma relação de adoração a uma deidade. Nós falamos já na aula da semana passada, aqui presencial, sobre as deidades. Mais uma vez falaremos sobre isso em algum outro momento. Mas em poucas palavras, existem estas formas, representações adoráveis de Deus. Não é? Deus está em tudo. Simultaneamente, Ele mantém e realiza, né, os átomos que estão compondo a nossa experiência. Nós já falamos sobre isso na aula passada. O corpo é feito por estes átomos que são manifestados pelo próprio Krishna, por uma expansão, uma forma, digamos assim, um corpo sucessivo de Deus. Né? Deus tem sua forma original, que é Shri Krishna Govinda, e depois ele tem expansões, ele tem simultâneos corpos espirituais. Ele não se manifesta numa única forma simultaneamente. Nós vamos falar sobre isso na aula hoje de tarde aqui em casa. Muito bem. Há uma forma de Deus. Imaginem como o Sol, Krishna é o centro do Sol. O Sol total são os outros corpos de Deus que formam, digamos assim, o astro-rei.
Eu não estou dizendo que o Sol seja Krishna, eu estou dizendo que o Sol nos ajuda a compreender Krishna. E nós somos, não é? Como já dissemos, um raio do Sol. Cada um de nós é um raio separado do Sol. Porém, junto do raio do Sol, existem expansões de Krishna que vão realizar os átomos da matéria. Então é um pouco difícil, talvez, de explicar isso agora, pois, na verdade, o meu objetivo é explicar outro aspecto. Isso já foi explicado, mas eu estou me lembrando que novas pessoas estão participando do grupo a partir desta semana, então alguma revisão é feita nesse sentido. Muito bem. Então, Krishna está simultaneamente no centro da plataforma transcendental, no centro do universo do Espírito, simultaneamente em outros lugares dentro do universo do Espírito, simultaneamente dentro de todos os átomos da matéria, simultaneamente o absoluto Shri Krishna na sua forma, numa forma expansa, numa forma multiplicada. Imaginem que Deus tem multiplicado simultâneos e paralelos infinitos corpos. Muito bem. Então, estes corpos estão acontecendo e manifestando os átomos. Krishna vai dizer a Arjuna, lembre-se que eu sou o conhecedor de todos os campos, de todos os corpos que existem. Mesmo porque, além de estar dentro do átomo, a forma de Krishna, a forma de Deus, chamada de super-alma, em sânscrito Paramatma, Param significa super, Atma significa alma, está também, simultaneamente, além de estar realizando todos os átomos da matéria, Deus está acompanhando a alma individual de cada um de nós dentro do seu coração. A alma está localizada na caverna do coração, nós explicamos de maneira simplificada dentro do chákara cardíaco, e dali a sua presença pulsa um som vital que movimenta o coração e o corpo. Ao lado desta alma individual há uma expansão de Krishna como a super-alma. Portanto, ele está se referindo a estes fatos. Ele é o simultâneo e verdadeiro conhecedor do corpo. Ninguém pode conhecer o corpo melhor do que Krishna, nem a entidade viva, nem mesmo nós, pois nós ainda não temos consciência de todos os aspectos que influem nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas ações, inclusive no funcionamento do próprio organismo. Ninguém aqui está colocando o rim para funcionar, enquanto estamos vivos, e vivos por conta do funcionamento dos rins e dos outros órgãos. Muito bem. Krishna vai dizer, não é? Agora ouça-me falar resumidamente sobre o que é este campo. Muito bem. Vamos agora para o quarto verso. Krishna continua dizendo, agora ouça-me falar resumidamente sobre o que é este campo, sua constituição, suas transformações, as causas e efeitos que governam o corpo, e quem é o conhecedor do campo e como é a potência de tal conhecedor. Verso 5. Isso foi ensinado de muitas formas por vários sábios, pelos diferentes Vedas e nos aforismos do Brahma Sutra, com sua lógica conclusiva. O Bhagavad Gita é considerado a quintessência do conhecimento védico. Então nós estamos entendendo que aqui Krishna vai citar os diferentes Vedas e o Brahma Sutra. Os 5 elementos primários, diz Krishna, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. O ego, a inteligência, a natureza material e manifesta. Os 10 sentidos, a mente e os 5 objetos dos sentidos. Os gostos, as aversões, a felicidade e a infelicidade. O agregado, a consciência e a determinação. Todos estes são resumidamente conhecidos como o campo e suas transformações. Nós vamos agora entrar neste verso específico
e desvendar os significados que estão sendo, os itens que são pronunciados por Krishna. Muito bem. Krishna está falando primeiro dos 5 elementos. Na aula passada nós já explicamos os 5 elementos para todos, espero que vocês se lembrem. Aqueles que não puderam ouvir a aula passada, eu peço que escutem, para que possam acompanhar a aula de hoje num outro momento. E, preferivelmente, que assistam desde o começo. Nós estamos no 6º e 7º verso do capítulo 13 do Bhagavad Gita. Quem ainda não tem o livro pode conversar com a Maria Helena, não é? E comprar o livro e receber o livro em casa. Nós podemos ajudar vocês a fazerem isso. Muito bem. Versos 6 e 7 do capítulo 13, os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, aquilo que não está manifestado, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções, todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividade e suas interações. Não é? Nós poderíamos ficar várias aulas somente neste verso. De todas as afirmações autorizadas proferidas pelos grandes sábios e contidas nos hinos védicos e aforismos do Vedanta Sutra, pode-se obter a seguinte compreensão dos componentes deste mundo. Primeiro, podemos analisar a existência da terra, da água, do fogo, do ar e do éter. Estes são os 5 grandes elementos, chamados de Mahabhuta. A palavra Bhuta também significa aparição. Portanto, nós já explicamos na aula passada que os elementos são como aparições, né, dentro do cosmos. Não é? Nós já dissemos isso, que os 5 elementos são aparições que se manifestam para o universo material, ciclicamente durante o período de criação dos universos. Não é? Vamos adiante. Então há o falso ego, a inteligência e os 3 modos da natureza em seu estado imanifesto. Depois há os 5 sentidos com os quais se adquire conhecimento: os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a pele. Vamos comentar essa primeira parte, né? Isso que nós lemos agora. Há o falso ego, a inteligência e os 3 modos da natureza em seu estado imanifesto. Muito bem. Sabemos que o universo possui uma personalidade específica, não é? Nós já explicamos isso. O universo material está conectado em uma identidade, em uma inteligência, em uma personalidade e, por fim, em uma corporificação. Existe um eu para o universo inteiro onde nós moramos. Esta alma é chamada de Brahma. O Brahma é o semideus, ou seja, a alma individual empoderada por Krishna para exercer o papel de consciência deste universo, o papel de inteligência universal. Ele é o projetista, o grande engenheiro da máquina da realidade material chamada este universo. Muito bem. O que é este personagem? O que é o Brahma? O Brahma é um ego. A literatura védica explica, na verdade, o ego é chamado, traduzido pelos Vaishnavas no Ocidente, como falso ego. A falsa identidade da alma. Portanto, a alma de cada um de nós, a alma dos animais, a alma dos insetos, a alma dos semideuses dentro deste cosmos, a alma do Senhor Brahma está envolvida, na verdade, cada um de nós é
uma entidade viva, uma Atma, um átomo de consciência, digamos assim, que está envolvido por uma ideia de personalidade, por uma ideia de personagem durante uma vida. Este é o falso ego. Portanto, quando alguém acha que se chama Maria, quando alguém acha que se chama Cláudio, ou quando alguém acha que se chama Gustav, quando alguém acha que se chama, deixa eu pensar no nome de um indiano, o Sr. Singh, todos estes nomes, todas essas pessoas, na verdade, estão vivendo uma experiência na qual temporariamente elas têm uma personalidade, um eu. Portanto, fala-se de ego, como falso ego. O Brahma, a Jiva, a alma, que está interpretando o papel de inteligência do universo, de projetista da realidade material. Ele é, digamos, o grande diretor da sinfonia deste universo. O semideus Brahma. Ele está na posição de um semideus, karmicamente, na posição de um semideus. Mas, em essência, a alma dele não é diferente da nossa, assim como é explicado na literatura védica, como é explicado na literatura védica. Muito bem. Este semideus possui esta identidade, porém essa identidade é falsa, ele está encoberto pela ilusão de ser a alma mais importante do universo material. Em essência, de forma absoluta, ele é uma alma idêntica a todas as outras. Dentro do tempo material, dentro do nível de consciência que é medido através do karma, e que se manifesta através de um corpo, ele recebeu esta posição. Nas primeiras aulas do Bhagavad Gita, nós falamos também sobre hierarquia. Toda essa hierarquia dentro da matéria é necessária pelo seguinte motivo: Deus é ilimitado, Krishna é absoluto. Como é que nós podemos compreender uma inteligência ilimitada? Deus, Krishna, cria parâmetros, universos, âmbitos, nos quais ele vai medindo coisas. Então, existe uma consciência dentro do menor de todos os insetos dentro da matéria. Aquele corpo, o corpo do ácaro, ele tem um nível kármico. Ele consegue controlar aquele tipo de organismo, ele consegue entender aquele tipo de vida, aquela alma está naquele nível. O Brahma é a alma dentro do universo material, mas capaz de governar a ilusão da matéria. Ele é aquele que, dentro desta bolha de ilusões, é o primeiro dos alunos. Portanto, ele recebe o primeiro lugar, o lugar de maior destaque. Nós já explicamos que há uma diferença, porém, entre a posição do Brahma e a posição dos Vaishnavas. O Brahma é, de todos os alunos dentro deste universo material, aquele que recebeu, na sua vida passada, provavelmente no universo que aconteceu antes deste, a maior pontuação, sem, porém, quebrar o nível de ilusões materiais. Ele é o melhor aluno dentre aqueles que não se libertaram eternamente através de Bhakti. Pois o objetivo da vida eterna não é sermos criadores de um universo, ainda que isso possa parecer muito sedutor para as almas que principalmente estão conectadas à nova era. Nossa, eu vou governar um universo. Isso pode parecer muito atraente como ideia. Mas os verdadeiros sábios dizem que isso é um nível de ilusão. O universo material não passa de uma bolha, de uma prisão gigantesca feita de diferentes mundos e atmosferas. E que a verdade suprema está do outro lado da matéria, como nós já compreendemos. Não é? Portanto, até o Sr. Brahma é um falso ego, ele é um personagem, uma cápsula de identidade provisória que está prendendo uma inteligência absoluta, uma partícula de inteligência absoluta, uma alma, uma jiva, uma atma.
Muito bem. A mente e a inteligência. Krishna fala da inteligência e da mente neste verso. Nós vamos repetir. A mente é o rádio de vozes dentro da nossa cabeça. A mente é a mesa de controles, o mixer das emoções, das sensações físicas. Obviamente, as pessoas acham que as sensações, por exemplo, estou apaixonado ou estou com raiva, que isso não seja físico. É curioso, da mesma maneira como as pessoas acham que a arte não é algo material. Eu me lembro na época que eu dava aula sobre história da arte para as pessoas, sobre filosofia e estética, e eu dizia, todo objeto artístico, toda obra de arte é um objeto material. Tinha gente que se levantava na cadeira assim, em estado de choque na minha primeira frase, queria já me ensinar que a arte era algo espiritual e maravilhoso. Mas se você pensar num quadro, se você pensar num livro, se você pensar numa estátua, numa escultura, se você pensar numa peça de teatro, num filme, existe sempre um suporte material para a transmissão daquela forma de comunicação artística. Certo? Não é? Mesmo a música necessita de um instrumento para ser emitida. Portanto, assim como a arte é necessariamente algo ligado à matéria, as nossas emoções, que são, digamos assim, manipuladas, de certa forma, através da comunicação artística, através da filosofia, através da música, também é algo material. Como é que um filme material, ou uma música material, ou uma poesia material, algo que está escrito num papel, como é que isso se comunica conosco e produz emoções espirituais? Na verdade, as nossas emoções não são espirituais. Não no estágio em que nós estamos. Então, quando nós sentimos simpatia ou antipatia por alguém, isso está nos primeiros capítulos do Bhagavad Gita. A pessoa que é dominada pela mente, na verdade, se movimenta com ideias de gosto ou não gosto. Vou fazer isso, não vou fazer isso, porque eu gosto disso e não gosto daquilo. Isso é um nível mental, um nível ligado às sensações. Não é um nível ligado à inteligência e muito menos à compreensão que a alma pode ter sobre a realidade. Mais uma vez eu digo, nós estamos como imersos dentro de uma piscina de sucessivos andares e degraus de diferentes níveis de sonho. E dependendo do lugar onde nós estamos colocados, como ácaro do nosso próprio sofá, ou como animal, o passarinho que está cantando lá fora, ou como o ser humano que está ouvindo a aula do Bhagavad Gita, ou como um ser humano que está tentando explicar o Bhagavad Gita, todos estes níveis são níveis de ilusão relativos à nossa capacidade de entender. Quem está no pássaro consegue entender como se faz para voar, como se faz para construir ninhos, como se faz para cantar, para abrir a boca e emitir sons esculpidos de alguma maneira. Não é? Já há um refinamento no som de determinados pássaros. Não é? Eles estão aprendendo, por exemplo, o próprio famoso papagaio. Obviamente ele não tem a mesma consciência do significado das sílabas que ele pronuncia, mas já há uma tentativa de pronúncia desse animal em relação à linguagem. Obviamente nós poderíamos falar das outras eras nos Vedas e do aparato fonatório dos animais em outros momentos dentro do tempo e espaço, mas agora, em função da compreensão do que estamos dizendo, vamos analisar o papagaio como alguém que está tentando pronunciar uma palavra, não é? Nós estamos, então, nas diferentes corpos dentro da experiência da alma, dentro da eternidade, material, dentro da parte da eternidade na qual as almas atravessam a vida na matéria, experimentando poderes, experimentando capacidades, testando, medindo músculos, braços, não é? Capacidade de enxergar,
como é que o cão enxerga, como é que a abelha enxerga, como é que um ser humano enxerga, não é? Tudo isso está sendo testado pela alma em relação ao seu nível de evolução. Porém, todos os níveis dentro da matéria são fictícios, inclusive o nível dos semideuses. Eu não canso de repetir. Não é? Há uma competição dentro do universo material, não só no nível humano, sobre quem é mais inteligente, sobre quem tem mais dinheiro, sobre quem tem mais conhecimento, quem dos semideuses é o mais potente, não é? Tudo isso existe dentro da matéria e é considerado um nível de ilusão, pois Deus está do outro lado, acima e absolutamente acima de tudo isso. Não é? Portanto, estes níveis não só representam, em relação às almas individuais, os diferentes degraus de avanço de cada entidade viva, se ela é ácaro ou avançadíssima já é formiga, ou muito mais avançada já é gato, ou muito mais avançada já é uma vaca, ou muito mais avançada ainda ela já é, né, um ser humano. São níveis, não é, de evolução, como classes, como né, primeira série, segunda série, quarta série, a série dos humanos, a plataforma dos humanos, né, dividida também em diferentes níveis, como nós já vimos. Né, existem os varnas, né, as classes dentro das quais as almas nascem durante o processo de reencarnação dentro da plataforma humana. Muito bem. Então, isso serve para nos mostrar aonde nós estamos, e não é errado admitir a sua própria função. Quem eu sou? Eu sou só um ser humano nesse momento dentro do tempo, de 45 anos, que nasceu no Brasil, que está tentando aprender os Vedas, que tem alguns problemas de saúde, que está se esforçando para conseguir realizar o processo de devoção descrito no Bhagavad Gita, não é? De devoção. Aqui me chamaram a atenção porque eu usei um F no lugar do V. Me perdoem. Muito bem. Então, o importante é aceitarmos também o nível em que nós estamos. Há alguém que é um grande cientista. Há alguém que é uma dona de casa. Há alguém que é um cachorro. Há alguém que é um bom professor de educação física. Há alguém que é uma árvore. Há alguém que é uma microscópica formiga vermelhinha. Isto é uma escadaria, isso são medidas dentro da possibilidade do universo material. Nós temos que aceitar as nossas posições e trabalhar para Deus dentro delas. Não é errado entendermos que existem pessoas inferiores a nós do ponto de vista kármico em determinados assuntos. Por exemplo, grandiosos Vaishnavas como Maharaj, que uma vez num estúdio de gravação, quando lhe perguntaram: você prefere que nós registremos sua voz separada dos instrumentos ou tudo junto? Ele respondeu: eu não sei, não sou um expert. Ele estava dizendo: mesmo eu tendo conhecimento absoluto sobre Deus, é por isso que vocês estão aqui me ajudando a fazer esse CD de músicas sagradas, eu não sei isso. Neste campo, os experts são vocês, são os técnicos daqui da casa de gravação. Nós temos que reconhecer o que nós sabemos e o que nós não sabemos. Segundo os Vedas, nós dividimos a realidade, eu vou repetir isso, que isso é muito importante. As nossas relações de três maneiras, basicamente. Você pode, se você tem o mesmo conhecimento de alguém, você pode ser amigo de tal pessoa. Se você tem menos conhecimento que alguém, você pode ser aluno de tal pessoa. Se você tem mais conhecimento do que alguma outra pessoa, você pode ser o professor deste seu conhecido, pois você tem mais conhecimento. Agora nós temos que entender conhecimento sobre o quê? Por exemplo, alguém pode ser o mestre de gravações em estúdios de registração, mas ele pode não ter conhecimento védico. Portanto, os conhecimentos não são iguais. Alguém que sabe de maneira extremamente eficaz como varrer uma rua tem conhecimento sobre aquilo. Mas talvez ele esteja colocado dentro da matéria temporariamente
como inferior àquele que tem conhecimento sobre como gravar músicas em um estúdio. Esta gradação vai até o conhecimento revelado da literatura védica. Aquele que verdadeiramente tem conhecimento sobre Deus. Então, em nenhum momento nós podemos imaginar que se um Mahabhagavata, um devoto puro, que já possui conhecimento revelado e perfeito acerca de Deus, se nós imaginarmos que ele está inferior a qualquer um cientista ou qualquer outra pessoa que tem conhecimento material na matéria, nós estamos fazendo um grave erro. Pois o que realmente importa é conhecermos aquilo que não é ilusão. É conhecermos aquilo que é eterno. Aquilo que está descrito nos Vedas. A inteligência está acima da mente, portanto, a mente é aonde estes sentimentos, estas sensações, aonde estas emoções vão acontecer. A inteligência é a nossa capacidade de dizer, ok, estou sentindo energias de apaixonamento em relação a tal pessoa, mas neste momento da minha vida não é hora de me apaixonar e me casar, pois eu ainda não terminei meu curso de odontologia. Esta é a inteligência. A inteligência é aquela que vai impor uma escolha gradativa, uma escolha de o que é mais importante, o que deve vir primeiro, o que deve vir depois, dentro das nossas ações. Portanto, ela está acima da mente. Aquele que age no nível mental é aquele que vai simplesmente obedecer aos seus impulsos. Depois há os 5 sentidos com os quais se adquire conhecimento. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Essa tradução, há uma tradução bastante interessante falando sobre os 5 objetos de sentidos, que seriam então os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a pele. Mas existe também a possibilidade de nós entendermos a realidade material ao nosso redor como em função dos sentidos. Quantos sentidos nós temos? 5. Muito bem. Que tipo de relação nós podemos ter com a matéria? 5 tipos de relação. Nós podemos enxergar a matéria, nós podemos ouvir a matéria, nós podemos respirar a matéria, sentir o cheiro da matéria, nós podemos sentir com o paladar o sabor da matéria, não lamber a matéria, mastigar a matéria, e nós podemos tocar a matéria. Não existem objetos extra para um extra número de sentidos. Mas e o 6º sentido? Muito curioso pensar dessa maneira. Na verdade, não é? Aqueles que têm 6º sentidos, ou aqueles que têm mediunidade, eles têm audição mais aguçada. Eles têm visão mais aguçada. Não é? Mas isso não significa que eles tenham um sentido a mais do que os 5. Pois a literatura védica nos informa de que mesmo um semideus, ele vai enxergar. Ele não vai plurifractar. Não existe o sentido que plurifracta coisas. Eu estou inventando uma palavra agora. Não é? Ele vai enxergar simultaneamente diferentes dimensões e lugares, por exemplo. Ele vai ter uma visão, uma capacidade de enxergar mais sofisticada. Mas os sentidos possíveis são estes. E existem objetos, o ar digamos também, ele se torna digamos assim, algo relativo ao nariz, relativo à sua capacidade olfativa. O perfume também, não é? A fotografia também, ela existe para os olhos. É esse tipo de informação que os Vedas nos traz é fundamental, pois nós estamos entendendo que tudo está amarrado, é tudo um plano único. Por isso que se fala da máquina da realidade material. Krishna pensa na máquina como um todo. Deus é a pessoa da verdade suprema, portanto a verdade funciona automaticamente, assim como está acontecendo. E os mundos são calculados
do começo ao fim. Não tem assim alguma, que será que vai ter na dimensão número tal? Não tem o que será que vai ter. Isso foi construído por Deus para servir de etapa evolutiva. A seguir, os 5 sentidos funcionais de interação, digamos assim. A voz, né, que vai esculpir sons e criar e transmitir significados. Né. As pernas, com as quais nós vamos daqui para lá e nós vamos atravessar tempo e espaço. Né, nós já explicamos a relação entre o tempo e o espaço. As mãos, né, que vão realizar as tarefas um pouco mais sofisticadas. Né? Depois existe os órgãos de excreção e os órgãos genitais. Né? O ânus como um dos órgãos de excreção e depois os órgãos genitais. Então, superior aos sentidos, há a mente que é interna e pode se chamar, né, de sentido interno. Portanto, incluindo a mente, há ao todo 11 sentidos. Isso é muito curioso, porque nós temos que a mente também é, né, o mixer, a mesa de mixagem de todos os outros sentidos. Então ela representa, né, o 6º sentido, neste caso, ou o 11º, se nós contamos a voz, as pernas, as mãos, o ânus e os órgãos genitais como sentidos funcionais. Né? Os sentidos de função, que nos permitem realizar atividades. Então, há os 5 objetos do sentido: o olfato, o paladar, a forma, o tato e o som, né? Que depois, na realidade, vão se manifestar em objetos, em sabores, em formatos, né? Em texturas, em música, né? Em vibração sonora. E o agregado destes 24 elementos é chamado campo de atividades. O corpo é a somatória de tudo isso junto. Então nós temos os cinco elementos básicos, o fogo, a terra, a ar, né? E depois estes outros. Né? Se alguém faz um estudo analítico destes 24 itens, então ele pode entender muito bem o campo de atividades. O que é um estudo analítico? É uma meditação. Se você pega o seu livro do Bhagavad Gita e começa a cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e continua cantando. E já está seguindo os 4 princípios. Né? Se alimentando de maneira purificada, não querendo manipular os outros, não se intoxicando e não cometendo sexo ilícito, você já vai começar a ter acesso e vai poder perguntar para Krishna: Krishna, me explique mais sobre esses 24 itens, me explique mais sobre o falso ego, como eu posso entender o falso ego? E você passa dias, semanas, se perguntando sobre o falso ego, até que você entenda que você não é esse corpo, que você não é a Dona Maria Helena ou o seu Joaquim. Você vai entendendo isso passo a passo. O segredo da literatura védica é meditarmos sobre ela, é tentarmos desvendar o mistério destes mantras. Pensando, 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 pensando. A gente não medita em nada, como fazem aqueles que fazem o Vipassana, que também é uma tecnologia védica específica. Para termos consciência, nós temos que meditar nos aspectos do tudo, não no nada. Nós já explicamos isso. Então, o que vai nos dar real consciência é entrar na literatura védica através dos seus mantras. Principalmente em Kali Yuga, neste momento em que o silêncio interior é quase impossível por conta das interferências externas, né? E também pelo fato de que estamos principiando nossa relação com o conhecimento védico e a literatura, os mantras, os shlokas, os versos, existem para facilitar este acesso. Em seguida há o desejo, o ódio, a felicidade e o sofrimento, que são interações ou representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Então, olha que interessante isso. O desejo, o ódio, a felicidade, né, a paz, o sofrimento, são interações
ou representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Há uma ligação entre termos visão e desejarmos tocar coisas, entre termos visão e desejarmos comprar objetos nas lojas. O desejo acontece em função dos sentidos. Por termos tato, nós desejamos acariciar um macio gato, ou um tecido sofisticado e limpo. Portanto, não é só intrinsecamente entre o meu aparato de percepção, eu e os meus 5 sentidos e os objetos que existem, mas inclusive os desejos relativos a estas, as coisas que eu enxergo, nascem através da existência desses sentidos materiais. Eu desejo porque eu enxergo. Como é que você poderia imaginar que alguém que vem por uma encarnação, sem a capacidade de ver as coisas, que ele deseje este ou aquele relógio, este ou aquele objeto? Vamos falar de objetos estéticos para a decoração da casa. Se não há para ele diferença no tato entre uma almofada de algodão marrom e uma almofada de algodão vermelho, como é que ele poderia desejar escolher entre uma e a outra? Se não houvesse um motivo adicional, alguém que dissesse para ele, eu enxergando, posso lhe dizer que a vermelha combina melhor com o seu sofá. Ele não poderia desejar ou uma ou a outra, pois o sentido que ele usaria para tocar tal almofada não permitiria tal distinção. Fica claro que, portanto, o nosso desejo, a nossa felicidade material, o nosso sofrimento, ele vem através do sentido. Está doendo minha perna. A minha emoção, minhas emoções estão agitadas, eu estou sentindo ansiedade e medo. Isso é um nível material. Assim como é material o desejo afetivo, o desejo erótico entre um casal. É material este nível de amor. Pois se, digamos assim, o esposo ficasse imensamente mais fraco, por exemplo, ou imensamente mais gordo, talvez isso alterasse o desejo da esposa, e a mesma alma continuaria ali. Ela está realmente apaixonada pela alma, ou pelo corpo, pela forma, pelo ego, pela identidade provisória do esposo? Nós temos que descobrir aonde está o limite da nossa relação material com a nossa relação espiritual. É por isso, é disso que fala essa primeira parte do 13º capítulo. Que, interessantemente, no Bhagavad Gita, o Tesouro Oculto do Doce Absoluto de Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, que também nós usamos como texto de apoio, está chamado, o capítulo é chamado de A Diferença entre Matéria e Espírito. Nós estamos medindo estas coisas. O que é mais material? Uma batata ou a minha emoção de ficar comovido diante de uma música que fale de maneira maravilhosa sobre Krishna, por exemplo? O que é mais material? Uma sinfonia de um grande compositor ou uma música pop, por exemplo? O que é mais espiritual? Um pedaço dessa sinfonia de música clássica ou uma canção cantada para Deus? Nós temos que aprender estas medidas. O conhecimento transcendental vai nos ajudar a enxergar aquilo que não é matéria, mas também está nos ajudando a enxergar aquilo que é matéria, em função de Deus. Então, o desejo, o ódio, a felicidade e o sofrimento são interações ou representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Do fogo,
da água, do espaço. Né? O que é a nossa visão? É o fogo. É o fogo que possibilita, né, a claridade e a nitidez das coisas. Né? Nós estamos aqui fazendo um link não só para os sentidos, mas também para os elementos. Né? Você enxerga porque os seus olhos são uma carne feita de luz, de fogo. Portanto, também, os sintomas vitais representados pela consciência, as convicções, são uma manifestação do corpo sutil. Então, as convicções, eu sou assim, nunca vou mudar, isso é um aspecto de apego material a uma emoção, a um pensamento material. Mente, ego e inteligência estão, aqui segundo os Vedas, os sintomas vitais representados pela consciência e a convicção, e as convicções são uma manifestação do corpo sutil, que é composto de mente, ego e inteligência. Então a própria inteligência, ela é um aspecto material, como nós já explicamos em várias aulas. Estes elementos sutis estão incluídos no campo de atividades. Os 5 grandes elementos são uma representação grosseira do falso ego, que por sua vez representa a fase primordial do falso ego. Isso é bastante sofisticado, Maharaj. Tinha frases muito lindas. Vou repetir. Os 5 grandes elementos são uma representação grosseira do falso ego. Ou seja, os elementos materiais estão, na verdade, representando uma ideia de separação de Deus. O que é o falso ego? É uma ideia temporária de separação de Deus. Quando nós olhamos para o fogo como algo separado de Krishna, para a água como algo separado de Krishna, para o espaço como algo separado de Krishna, nós estamos, na verdade, concebendo o falso ego em si. A ideia de que algo possa existir separado de Deus. Isto só acontece por intermédio da ação do próprio Shri Krishna Govinda. É Deus que determina estes playgrounds, estas bolhas de sonho onde nós temos a ilusão de estarmos separados dele e de que este Mahabhuta, estas 5 aparições materiais, sejam também, por sua vez, independentes do próprio Krishna. Tecnicamente, esta é uma concepção materialista, ou tamasa buddhi, inteligência em ignorância. Quando nós achamos que os elementos da matéria, o que existe? Existem os átomos, digam os cientistas. Deus não existe. Isto é inteligência, sim, é buddhi, enxergar os átomos são reais. Mas ela está num nível de ignorância, ela não consegue entender de onde eles vêm os átomos. Que eles são manifestados pelas vibrações sonoras do absoluto através das ondas sonoras que criam as partículas subatômicas, como é revelado na literatura védica. Isso também representa o estado imanifesto dos 3 modos da natureza material. Os modos imanifestos chamam-se pradhana. Então nós vamos agora começar a falar sobre o quê? Sobre guna nesse capítulo. Esse é o capítulo que vai revelar aquilo que precisa ser percebido segundo a literatura védica. O que é que está por trás da matéria? O que é que está por trás das notícias? Quando nós vemos uma notícia, X, por exemplo, a famosa atriz aceita por $1 bilhão sair nua na capa de uma revista. O que é que está por trás disso? Estão as gunas da luxúria. As gunas relativas ao prazer sexual que está separado da relação com Deus. Nós podemos entender isso, nas primeiras aulas eu falei muito sobre isso e vamos falar disso mais uma vez no futuro. Não é que a atividade sexual seja condenável, o sexo é bem visto pelos espiritualistas, pelos Vaishnavas, porém ele é, digamos assim, codificado dentro de uma ética que leva a pessoa a compreender não só o prazer físico, mas o amor. O sexo existe em função do amor, assim como os objetos existem em função do olhar e de suas utilidades. Do amor e também da família, da reprodução.
Por que a reprodução é importante? Porque você recebeu um corpo. Se você pode pagar isso para alguém, isso pode ser considerado muito precioso, como uma retribuição a um presente que você recebe de Deus, o fato de existir. É óbvio que isso está abaixo, como nós já dissemos, do nível de celibato. O celibato não é a negação da sexualidade, mas a sublimação deste dever. Quem deseja conhecer os pormenores, os 24 elementos em suas interações, deve estudar mais a fundo a filosofia védica. No Bhagavad Gita faz-se apenas um resumo. O corpo é a representação de todos estes fatores e há mudanças do corpo, que são em número de 6. O corpo nasce, cresce, permanece, produz subprodutos, então começa a decair e na última frase desaparece. Portanto, o campo é um material não permanente. Todavia, o kshetragya, ou seja, a alma, o conhecedor do campo e de seu proprietário são diferentes, pois eles são eternos, a alma é eterna. Versos 8 a 12, nós vamos ler agora. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos do mero gozo dos sentidos, a ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a mim, Krishna. Aspirar a viver num lugar solitário. Afastar-se da massa geral de pessoas. Aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta, declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Deveríamos ler esta frase mais uma vez. Nós vamos lê-la em pedaços para que a gente possa passar pedaço por pedaço, parte por parte. Né? Amanitvam, humildade, é a primeira palavra. Krishna coloca como primeiro degrau, como primeira condição do conhecimento, a humildade. E aqui também nós poderíamos passar uma aula inteira falando sobre a humildade. A humildade, ela é codificada através do conhecimento védico. E ela é colocada em prática através dos grandes gurus, como Srila Gurudeva, Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Então, esta humildade, ela é o primeiro passo. E aonde ela vai acontecer? Quando nós nos aproximamos dos devotos, dos Vaishnavas, nós começamos a ver, né, a etiqueta com a qual eles se movem. Né? E começamos a imitar tal etiqueta. Assim como uma criança imita a fonação das palavras quando observa a boca dos pais que conversam com ele. Nós vamos começar a imitar esta etiqueta. O que é o que é realmente o comportamento adequado entre almas que querem avançar no conhecimento. Então nós vamos perceber que, por exemplo, há pessoas que dizem, eu já sou abençoado, eu dou sempre esse exemplo. Isso não é uma posição de etiqueta perfeita. Não é? Você pensar de maneira positiva em relação à vida é uma coisa. Você declarar que você já possui todas as bênçãos é outra. Não é? É a mesma coisa que eu me lembro de um estudante de medicina que me disse, eu sou médico. Mas eu disse, mas em que ano você está da faculdade? Eu estou no 2º ano. Ele falou, mas você ainda não é médico. Eu disse, você está estudando para se tornar médico. Isso é um processo, no final do qual tal pessoa será um médico, porque ele passou pelos dias, pelas horas, pelo passo a passo desse processo. E assim ele se tornou digno de ser chamado de médico. Não é? Ele é finalmente um doutor em história, em filosofia, no que for.
Ele passou pelo processo, né, e atravessou os obstáculos, resolveu os enigmas, deu boas respostas, boas soluções aos problemas. Né? Sabe lidar com estes enigmas e com estes problemas para si e para os outros. Portanto, agora ele se tornou médico, agora ele se tornou historiador. Então, para avançarmos em espiritualidade, para recebermos bênçãos, nós temos que passar por esse processo. Qual é o processo? De quem estamos recebendo quais bênçãos? Quem está me abençoando? Que bênção eu tenho, que bênção eu ainda não tenho? Tudo isso precisa ser conhecido antes de sair declarando com uma bandeira de que eu já sou a pessoa mais abençoada do mundo. Isso seria arrogância e ignorância em relação ao processo. Há pessoas que nem sabem quais são as diferentes bênçãos que existem e já estão dizendo que são a pessoa mais abençoada que existe. Isso não é conhecimento, isso é New Ageismo, otimismo exacerbado, e uma boa colherada cheia de sopa de arrogância. Infelizmente. O buscador humilde é aquele que pede bênçãos para Deus, que tenta satisfazer a inteligência suprema para receber específicas bênçãos com as quais elas podem amar Deus ainda mais, servir a Deus e a sociedade de maneira correta através da transmissão do conhecimento védico, ou de outras aptidões. Nós não vamos terminar o comentário deste verso, nós vamos encerrar a aula por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever. Aqueles que estão em São Paulo são mais uma vez bem-vindos e serão convidados a participar da nossa aula presencial hoje às 16h. Nós vamos transmitir essa aula de alguma maneira pelo Facebook para dentro do grupo. Quem quiser, nós vamos falar sobre os passatempos de Krishna aqui no mundo material. Hoje, às 16h. Quem não puder vir pode assistir a aula pela internet aqui pelo Facebook. É uma aula um pouco mais avançada, pressupõe o conhecimento das formas transcendentais de Krishna e alguma coisa sobre o seu mecanismo de manifestação dentro da matéria através de avataras e dos seus avataris, né, existem dois tipos de manifestações de Deus, né? Nós vamos explicar isso hoje à tarde. Por ora, eu agradeço a presença de todos vocês, a paciência e a constância com a qual vocês têm escutado estas aulas. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama